Olá pessoal, tudo bem? Então, nossa maratona aí de provas, das questões de curso, né, das provas anteriores do CFC CRC. Eu vou trabalhar a questão 20 da prova branca do segundo exame de 2018, tá bom? Então, acompanha aí comigo enquanto eu leio a questão. A Companhia Gama Industrial apresentou o seguinte relação em determinado período. Descrição, aí tem a descrição e tem alguns gastos da empresa, né? Energia elétrica consumida na fábrica, 2.490.000. Gasto com limpeza da fábrica, 830.000. Publicidade e propaganda, 2.720.000. Salário dos supervisores de fábrica, 4.700.000. Encargos de depreciação das máquinas, 1.900.000. Mão de obra direta, 8.200.000. Seguro de fábrica, seguro da fábrica, 830.000. Comissões sobre vendas, 2.100.000. Matéria-prima consumida, 15 milhões. Aluguel da fábrica, 3,5 milhões. Com base nos dados disponibilizados, assinale a alternativa que corresponde respectivamente aos custos primários e de transformação do período. Letra A, 23.200.000 e 23.530.000. Letra B, 24.030.000 e 23.530.000. Letra C, 23.200.000 e 22.450.000. Letra D, 24.030.000 e 22.450.000. Então, voltando aqui para mim, então aí, na verdade, a questão cobra dois conceitos aí, né? Que é o custo primário. O custo primário é composto pela matéria-prima e pela mão de obra direta. Então, vamos lá, a matéria-prima está aqui, 15 milhões. E mão de obra direta está aqui, 8.200.000. Então, custo primário, vou colocar CPRI, né, de custo primário aí. Então, custo primário aí, somando os dois, temos 15 milhões com 8.200.000, 23.200.000 igual aos custos primários. Então, os custos primários são esses, né? Mão de obra direta e matéria-prima. Qualquer questão que cobrar isso, falando de custo primário, você vai saber que custo primário é mão de obra direta mais matéria-prima. Olhando aí a nossa possibilidade de resposta, nós temos duas, né? 23.200.000 na letra A, começa com 23.200.000, e letra C também começa com 23.200.000. Ou seja, não tem que fazer o custo de transformação. O custo de transformação é composto pela mão de obra direta e por todos os CIFs, ou os custos indiretos de fabricação. Então, pessoal, a mão de obra direta ela é um custo primário, mas ela também é um custo de transformação. Então, vou destacar na cor azul aqui para diferenciar aqui do custo primário. Então, mão de obra direta é um custo de transformação. Energia elétrica da fábrica, aqui ó, é um custo de transformação. O que é custo de transformação? É o CIF, são os CIFs mais MLD. Então é o custo indireto de fabricação mais a mão de obra direta. A limpeza da fábrica é um custo indireto de fabricação. Publicidade e propaganda nem custo é uma despesa. Salário do supervisor da fábrica é um custo indireto de fabricação. A depreciação das máquinas é um custo indireto de fabricação, é um CIF, né? A mão de obra direta já destaquei, cadê? Já destaquei ela aqui. O seguro da fábrica é um custo indireto de fabricação. E o aluguel da fábrica também é um custo indireto de fabricação. Quase todos os itens, menos vendas, comissão de vendas e publicidade e propaganda e a matéria-prima, né? Porque o custo de transformação é composto dos CIFs mais a mão de obra direta. Então, se eu somar aqui, ó, energia com a limpeza da fábrica, com o salário do supervisor, com a depreciação, com a mão de obra direta, com o seguro da fábrica e com o aluguel da fábrica, eu vou encontrar o valor de 22.450.000.
que é o custo de transformação. Então, avaliando as respostas, pessoal, vamos ver qual que atende a nossa questão. Letra C, né? Então, o custo primário de transformação no período, custo primário 23 milhões e 200 mil, custo de transformação 22 milhões e 450 mil. Então, questão aí, letra C. Letra C é a nossa resposta, beleza? Mais um vídeo aí. Mais um vídeo não, mais uma questão. Mais uma questão. Olha lá, questão 21 da prova branca, segunda prova de 2018. Então, confesso que é uma questãozinha meio, assim, diferente, ó. Vamos lá. Aparece para você aí, eu vou ler. A companhia NKT apresentou uma relação de seus custos fixos totais e variáveis unitários em um determinado período, a saber, aí vai aparecer uma tabela, né, com os custos fixos, olha lá. Fixo, seguro da fábrica 18 mil, aluguel da fábrica 70, mão de obra direta e indireta 237 mil, depreciação 25 mil, total 350 mil. Custos variáveis, matéria-prima utilizada, unitário, né, 380, embalagem 250, insumos diretos 45 e outros custos variáveis 25, totalizando 700. O preço de venda fixado para cada unidade é de 1.200. Com base no custeio variável e considerando as informações disponíveis, quantas unidades devem ser produzidas e vendidas no período para que a empresa tenha um lucro equivalente a 30% de sua receita total? Letra A, 2.300, letra B, 2.400, letra C, 2.600. Na verdade, pessoal, o que ele está pedindo aqui na questão, né? Quando ele fala assim, qual que é a quantidade a ser vendida para que a empresa cubra os seus custos fixos e tenha um lucro de 30% sobre a receita, ele está pedindo nada mais, nada menos que o ponto de equilíbrio econômico. O que é o ponto de equilíbrio econômico? Uma quantidade a ser vendida que eu consiga tanto cobrir meus custos fixos e também eu consiga obter um lucro, um resultado, né? Tem uma meta de lucro. No caso, o resultado esperado é 30% da receita de vendas. Então, o PE tem duas formas de eu abordar. É o CDF mais o lucro desejado, né? OLO, lucro obtido, dividido pela margem de contribuição unitária. Ou, um outro jeito também, o PE é igual ao CDF dividido pela margem de contribuição menos o lucro unitário. É um caminho, na verdade, quase que o único caminho para se resolver essa questão. Eu vou utilizar essa ideia aqui de ponto de equilíbrio econômico, porque eu não tenho o valor do faturamento, então eu tenho que saber quanto que ele tem que faturar para obter 30% de lucro sobre a receita. Então vamos lá, a margem de contribuição, que é o preço de venda menos os custos variáveis, PV menos CV, é igual a 700, né? Olha lá, 1.200 menos 700, desculpa, igual a 500. Margem de contribuição é 500. 700 que eu falei é o custo variável. Então, margem de contribuição, 700. A margem de lucro é 30% de 1.200. 30% de 1.200, R$360. Então, para eu encontrar o ponto de equilíbrio econômico aí, eu tenho que fazer 500 da margem de contribuição menos 360. Eu vou encontrá-lo pela diferença. Então, a diferença de 140. Então, esse 140, olha só, esse 140 é um valor de um resultado final que precisa ser obtido, que eu divido o custo fixo para encontrar a quantidade que vai me proporcionar
esse lucro de 30% sobre a receita. É esquisito, né? Assim, eu também bati cabeça com essa questão, né? Mas foi um caminho que eu encontrei de resolver essa questão, né? Então, na verdade, eu pego a margem, tiro o valor do lucro unitário esperado e com esse valor eu utilizo para dividir pelo custo pelos custos e despesas fixas. Então, ó, custo de despesa fixa, 350 mil. Dividido por 140, que é a diferença entre a margem de contribuição e o lucro esperado, o lucro desejado, total 2.500 unidades. Ou seja, para que a empresa possa cobrir seus custos fixos e obter um lucro de 30% sobre o faturamento, ela tem que vender 2.500 unidades. Resposta C. 2.500 unidades, resposta letra C. Então, é bem isso mesmo, né? Uma questão um pouco diferente do que a gente vem abordando aí, mas foi um caminho que eu encontrei. Se você tiver dúvida sobre isso, né, manda um comentário e a gente pode debater. Falar, eu vi uma outra forma, achei uma forma diferente de fazer. Beleza, compartilha aqui e a gente vai... Assim, pessoal, aqui é uma troca, né? A gente está sempre aprendendo junto, né? Ninguém é... Ainda mais se tratando da nossa área, da área contábil, né? Não há ninguém que saiba tudo, né? A gente sempre está buscando aprender. Então, por favor, sinta-se à vontade de comentar, de compartilhar alguma... eu tive uma outra percepção, uma outra forma de resolver, mas realmente é uma questãozinha que é interessante, ela pega um pouco aí, né? E aí, para finalizar hoje, nossa terceira questão 25 da prova branca do segundo exame de 2018. Então, você pode me acompanhar enquanto eu leio. Bom, olha lá, as seguintes informações são referentes a uma indústria que produz apenas um produto. Analise-as. Preço de venda do produto, 250 unidades. Custos e despesas variáveis, 150 unidades. Custos e despesas fixas, 12 mil mês. Amortização do principal de empréstimos, 2 mil por mês. Remuneração do capital próprio, 3 mil por mês. A indústria compra e vende somente à vista. Com base apenas nas informações disponíveis e desconsiderando depreciação e tributos, assinale a alternativa correta que indica, respectivamente, as quantidades mínimas do produto em unidades que deveriam ser adquiridas mensalmente suficiente para 1. A indústria atingir o ponto de equilíbrio contábil. 2. A indústria remunerar o capital próprio. 3. A indústria amortizar o principal de suas dívidas e remunerar o capital próprio. Então, questão muito boa, muito tranquila de ser feita, né? Então, a primeira coisa, ele está pedindo ponto de equilíbrio contábil. Qual é o ponto de equilíbrio contábil? É um valor que eu vendo, que eu atinjo o lucro zero. Eu cubro todas as minhas despesas e, ao mesmo tempo, eu não tenho lucro, mas eu cobri toda a minha parte fixa, né? Então, o meu custo fixo está aqui, 12 mil. Margem de contribuição, é incrível, né? Como cai margem de contribuição. Toda hora, você vê que toda hora eu estou comentando dela, né? Margem de contribuição, preço de venda menos custo de venda. Custo variável, 250 menos 150. Margem de contribuição é 100. Então, o meu PEC vai ser o quê? 12 mil dividido por 100. Igual a 120. Ou seja, com 120 unidades, eu atinjo meu ponto de equilíbrio contábil. Aí a segunda opção que ele pede é um ponto de equilíbrio econômico onde eu remunero o sócio. Olha lá, a remuneração do capital próprio de 3 mil reais. Então, como que eu faço? Custo de despesa fixa, olha lá, PE, é igual a CDF mais custo de oportunidade ou lucro obtido, né, o lucro desejado, dividido pela MC, que é a margem de contribuição. Então, 12 mil mais 3 mil dividido por 100, estou pondo entre parênteses, porque você tem que somar para depois dividir, né? Então, 12 mil com 3 mil, 15 mil dividido por 100, 150. Para variar, tem duas questões que atendem isso aí, né? A letra C e D. Então, descartamos a A e B, ficamos com a C e D, né? Então, tem que calcular o último aqui, né? Também não tem segredo, né? Ponto de equilíbrio com o outro ponto de equilíbrio econômico que considera, além
na remuneração do capital próprio, a amortização de empréstimos, então eu tenho 12 mil de custo fixo, mais 3 mil de remuneração de capital próprio, mais 2 mil de amortização de empréstimos, dividido por 100, se eu somar aqui 12 com 3 com 2, 17 dividido por 100, 170. Ou seja, resposta PEC 120, ponto de equilíbrio para remunerar o sócio 150, ponto de equilíbrio para remunerar o sócio e amortizar o empréstimo 170 unidades. Então 120, 150, 170, letra C. Letra C é a resposta aí que atende essa questão. Certo, pessoal? Então, as 3 questões para o dia de hoje. Espero que ajude nos seus estudos. Sucesso para você, uma ótima prova e vejo você no próximo vídeo. Abraço!